nossa prece inicial, pedindo a todos que fechem os olhos, tranquilizem os corações. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, ao nosso grande Mestre Jesus e a toda a espiritualidade, para que, em primeiro lugar, nos dê entendimento e que consigam proteger, iluminar os pensamentos da nossa amiga Irineide, que irá fazer o comentário de hoje, para que fique fácil de entendermos também. Que possamos também, Senhor, utilizar durante o dia a dia, durante o nosso convívio com outras pessoas, tudo aquilo que foi passado para nós hoje. E com isso, agradecido que estamos por estarmos juntos, mais uma vez, para esse Evangelho, vamos dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bem-vinda, Irineide. Bom, boa noite. Não sei nem se eu falei, cheguei tão atarentada aqui que eu não sei nem se eu falei. Boa noite a todos, mais uma vez. Estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, para nós coube o capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, os órfãos, que é o item 18. Um espírito protetor, Paris, 1860. Eu vou pedir permissão até para ler, porque como é um texto curto, só para a gente se situar depois no contexto. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e, se pudesseis recordar o que fazeis, já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não há essa esmola que queima a mão de quem a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperasse no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos: uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então, esse texto aqui nos chama bastante atenção, porque uma vez nós estávamos fazendo o Evangelho em casa, e quando eu comecei a ler o texto, nós abrimos aleatoriamente, e quando nós abrimos, tinha uma pessoa que estava conosco, e ele falou assim: eu fui órfão, e depois eu fui adotado por uma família fantástica. Olha, a gente nem esperava, né? Durante o Evangelho ele nos contou. Então, quando eu abro essa parte, sempre me recordo dessa pessoa. E se a gente observar, órfãos é alguém que não tem, é uma criança ou alguém que não tem alguém que cuide dele. Mas durante o texto nós vamos ver que isso também pode ser modificado. Vejamos. Então, nessa passagem deste espírito protetor, desculpem, ele vem nos alertar que devemos amar os órfãos, pois como é triste estar abandonado
principalmente enquanto crianças. Ele nos diz que o Pai permite que isso aconteça para que nós nos animemos e podemos até servirmos de pais para essas crianças. Essa mensagem, quando a gente lê aqui, ela é de 1860, né? Mas ela é tão atual no dia de hoje como todo o Evangelho, considerando que a quantidade de crianças que nós vemos na rua pedindo dinheiro, nos semáforos, ela é muito grande. E também, quando a gente fala assim, ai, criança órfã, aquela que está abandonada, não. Porque às vezes tem crianças que têm os pais, mas que não velam, que não têm o dever de cuidado como deveriam ter com essas crianças. Mas também aquelas que vivem durante o dia na rua, pedindo alguma coisa, mas elas voltam para casa para dormir. Não é? Onde estão esses pais? Cadê a presença desses pais? Não é? E aí eu li um texto da Leda Amaral, em que ela diz que os órfãos não são somente aquelas crianças que foram abandonadas, mas também aquelas que fugiram de casa, as que não frequentam escolas com seus pais ou sem os seus pais. Eu entendi, puxa vida, como é forte isso, né? A criança ela pode estar dentro de um lar, mas ela pode se sentir abandonada. Olha, né? Às vezes a gente vê, às vezes as pessoas reclamam assim, ai, da pandemia, mas será que essa pandemia não veio justamente para que a gente se unisse? Para que as crianças estivessem mais perto dos pais? Para que tivesse um olhar mais direto para elas? Não é? Tudo para a gente pensar. Assim, quando eu li esse texto, eu falei, puxa vida, nos abre um leque muito grande. Crianças com pais, mas que podem se sentir órfãs. E aquelas que realmente perambulam pelas ruas e às vezes não têm uma casa, e às vezes realmente não têm pais, não é? Então, eu me recordo que uma vez eu estava passando nessas idas e vindas, quando a minha netinha teve um problema, que a gente precisou ir voltar de São Paulo, nós passamos por um semáforo onde tinham duas crianças, uns 7, 8 anos mais ou menos, e uma pequenininha que não tinha 3 anos, E o semáforo fechava, ela corria para pedir alguma coisa e voltava. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma criança nessa idade assim estar na rua pedindo? Mas quando nós caminhamos um pouco mais, os pais estavam bem numa esquina, meio que escondidos, e eu vi uma daquelas crianças correndo e levando para ele, ou seja, né, pedia ali, mas os pais estavam próximos. Só que aquelas crianças, elas estavam correndo risco, porque elas poderiam ser atropeladas, alguém poderia colocar aquela criança dentro do carro e sumir, nunca mais aparecer, não é? Então, assim, a responsabilidade desses pais, e nós, enquanto pais, tutores, avós, quem tem a guarda dessas crianças, né? Então, essa mensagem, ela é toda um apelo para que os homens amem essas crianças, e se Deus permite que elas existam pela imperfeição do próprio homem, espera também que elas despertem os sentimentos bons que todos possuem. Olha que interessante, né? Olha esse espírito protetor. Então, por mais vil que seja uma pessoa, nós sabemos que ela tem uma centelha divina do pai dentro dela. Então, quando nós olhamos para uma criança, mesmo que seja, acredito que um malfeitor passando pela rua, mas vê uma criança dessa, ele deve se voltar para quando ele era criança e se lembrar que talvez ele foi um dia. E olha o olhar paternal que ele deve ter para com essa criança. Né? Então, tudo isso nos faz ver que nada é por acaso, que nada acontece por acaso. Não é? E, de repente, essas crianças, como nos diz no texto, nos foi cara quando a gente olha para uma criança dessa e tem um olhar de carinho, um olhar de amor. E é claro que se a gente pudesse assambarcar todas, nós estaríamos trazendo tudo para casa para cuidar, mas a gente não consegue, não é? E ele continua assim: uma criança abandonada, sem proteção da família, é presa fácil de adultos sem escrúpulos. E essa criança encontra motivos para desenvolver o ódio, a raiva e assim por diante. Sentimentos nefastos.
pois elas não têm um direcionamento, não têm uma estrutura familiar. E essa estrutura é mais facilmente, e sem essa estrutura, é mais facilmente ser atraída para as drogas e em seguida para muitas consequências ruins, né? Essa criança, ela vai lutando para se tornar um sobrevivente. Quando a gente olha isso, dá até uma dor no coração. Ela vai sobrevivendo diante de tudo aquilo que ela está passando. Enquanto várias crianças vivem, elas sobrevivem. Todavia, nas ruas, não aprende valores morais, pois nas ruas esses valores são considerados não adequados. Como que vai se levar um valor moral para uma criança que está na rua, que está no meio daquela marginalidade, vamos dizer assim? Por mais que se tente levar alguma coisa, às vezes se torna até perigoso para aquele que tenta fazer, não é? Aí, quando chega a idade adulta, muitas dessas crianças se tornam pessoas marginalizadas, delinquentes perante as leis humanas e divinas. Isso pode ter sido evitado se tivesse sido amparado quando crianças. E aí, me fez voltar há uns anos atrás, no meu trabalho, quando nós pegávamos bastante crianças, porque eu digo assim, 7, 8, 9 anos na época, crianças, que uma mãe chega para, não sei se eu já comentei isso, mas se eu comentei só para ilustrar, uma mãe chega para um promotor de justiça e diz, doutor, eu não tenho mais o que fazer com meu filho. O filho tinha 8 anos de idade, né? Como que uma mãe chega para um promotor de justiça e eu não tenho mais o que fazer com meu filho? São coisas assim que a gente não consegue compreender, a gente não consegue vivenciar isso. Quem veio de uma família, quem veio de um lar. E aí, passado algum tempo, a gente vê essa mesma criança já numa fase marginalizada, que não consegue mais viver em sociedade. Houve um processo de várias internações, aí a gente fala, o Estado falhou, não tinha psicólogos na época, isso se somando a mais de 30 anos atrás, ou quase 30, o Estado falhou, o município falhou, porque não se tinha psicólogos, não se tinha assistente social na época, tinha pessoas que faziam-se às vezes, e aí um dia, começa-se uma audiência, entra um rapaz todo tatuado e chama a gente pelo nome. E você olha, e era aquela criança que você viu anos atrás, em tenra idade, vamos se dizer, e hoje já todo algemado, um bandido que não consegue estar no meio de uma sociedade. Para mim, particularmente, foi um momento, assim, de uma das maiores dores da minha vida dentro do meu trabalho, quando eu vi aquele menino naquela situação. Ele tinha 5 anos, quando ele viu o pai dele ser assassinado, vieram embora para uma cidade menor, e a mãe chega para um promotor e fala um negócio desses. Entendeu? Então, ele era órfão de pai, a mãe era uma pessoa que não era presente, então, hoje, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, aquele menino, que eu não vou citar o nome, ele realmente estava órfão de tudo e gritando por socorro para que alguém o auxiliasse, né? Então, faz muito tempo que eu não o vejo, eu sempre que eu me recordo dele, eu faço muita prece, eu espero que ele esteja bem, né? A última notícia que eu tive, ele estava bem, que estava se dedicando a uma religião tal. Então, assim, oro demais para ele, porque eu sei que hoje acredito que ele esteja bem. Eu espero em Deus que esteja. Então, só para a gente ver que, às vezes, muito próximo da gente, tem pessoas que a gente pode estender a mão, que a gente pode auxiliar. Mesmo que não seja ninguém da nossa família, mas nós somos uma família universal. Nós somos filhos de Deus, né? Então, se nós somos filhos dele, todos são nossos irmãos. E aí, quando você pega um texto, você fala assim, nossa, esse texto é pesado para a gente comentar. Mas é só para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer para estender as mãos para o outro, né? Esse espírito protetor ainda nos diz que, lembrai-vos
também que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara em uma encarnação anterior. E se pudesses recordar o que fazeis, já não seria mais caridade, e sim um cumprimento ou um dever. E aí tem um outro assunto também que eu achei muito interessante, que uma conhecida da gente resolveu adotar uma criança. Aí fez aquele cadastro, todo aquele estudo, né? Não, ela queria uma menina, ela já tinha 3 meninos, queria uma menina. Aí foi até determinado lugar, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, para adotar uma menina. Chegou lá, tinha ela e a irmã. Ela falou, nossa, eu não consigo separar. Como é que eu vou separar essas crianças, né? Trouxe as duas. Quando ela apresentou pra gente, as meninas, gente, vocês não têm noção. A gente quase chorou de emoção, porque o marido dela era moreno e ela era mais clara. Uma menina era morena, a outra menina era mais clara. Hoje, se a gente olhar, você não diz que não são filha dos dois. Não pode ser isso aqui, olha. Quando a gente volta, essa criança que agora socorreis vos foi cara em uma encarnação anterior. Olha aí. E se pudesseis recordar o que fazeis, já não seria mais caridade, e sim cumprimento de dever. Provavelmente, essas duas meninas, que hoje são duas moças lindas, 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 vai se dizer se não foi filha, alguma coisa dela, porque assim, hoje quando a gente olha, você fala assim, é a cara dos dois. Não é possível que não seja filha. Ninguém diz, e ela não comenta, nós sabemos por conta do nosso trabalho, mas ela não comenta. Ninguém diz que não é. Olha que interessante, né? E ele continua assim. Quem poderá nos dizer se ao cuidar de uma criança, não estaremos cuidando de alguém que foi de uma existência nossa na vida pregressa? Acabamos de comentar. Diz ainda que todo sofredor é nosso irmão e tem direito à vossa caridade. Mas ao auxiliarmos alguém, temos que ter o cuidado de não magoar, fazer sempre com boas intenções, tendo respeito, sem críticas, auxiliar sem pressa, pois caso contrário, dá-se a impressão que queremos nos livrar logo, como se fosse um fardo e, principalmente, não impor condições. Então, seja quem for, quando nos pedir alguma coisa, que a gente consiga dar um olhar de proteção, dar um olhar de carinho, dar uma atenção. E não conversar assim apressadamente, como se a gente quisesse se livrar da pessoa logo. Às vezes, justamente o que a pessoa está precisando é daquela palavra naquele momento. Uma palavra de conforto, uma atenção, uma palavra de carinho, né? E aí eu me recordei que um dia eu estava saindo de um supermercado e uma pessoa bem jovem passou perto de um casal da gente e pediu um dinheiro. A pessoa foi, cutucou e disse assim, não dá não, ele vai beber ou usar com drogas. Aí, sabe quando você ouve isso, você vai mais devagar, porque você também quer ouvir o restante da conversa? O outro falou assim, não, eu vou dar sim. Eu vou fazer minha parte, pode ser que ele vá comer. O que ele vai fazer com esse dinheiro é problema dele, não é meu. Gente, isso assim serve com luva de pelica para muita gente. Inclusive, eu não sei se eu teria agido dessa forma. Olha só que interessante. E aí me lembrei também do doutor Isaías Claro, num dia que nós estávamos conversando, ele comentou, não sei se o Luiz se lembra disso, ele comentou que ele sempre andava com dinheiro trocado no bolso, porque todo mundo que pedia para ele, ele dava alguma coisa. Olha, a gente não tem que dar pensando se a pessoa vai beber, se a pessoa vai usar com qualquer outra coisa. Mas e se ele tiver com fome e ele quiser realmente comer? Entendeu? Vamos dar sem ficar cobrando, sem criticar. Cai bem no texto acima. Sem críticas. A responsabilidade é dele. Nós fizemos a nossa parte. Não é? E é mais ou menos isso. E ele ainda continua assim. Por isso, finalizando, porque o texto é curto, mas só para a gente gravar bem. Por isso, esse espírito protetor diz: dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Então, quando a gente fala assim,
quando for fazer alguma coisa, faça de coração, porque a nossa energia vai chegar até a pessoa. Passou perto de alguém, bom dia, boa tarde, sabe aquela assim, com com aquela vontade realmente, ainda mais hoje que a gente não pode abraçar ninguém. Eu era uma das pessoas que mais abraçava todo mundo, que saía cumprimentando, né? Hoje a gente não pode estar isso. Aí outro dia eu estava na feira e encontrei uma amiga, que eu acredito que ela não esteja aqui. Aí a gente foi cumprimentar, aquela coisa fria, né? De você só dar a mão assim, faz assim, cumprimento. Ela falou, ai, me dá um abraço. Eu falei, nossa, eu estava precisando tanto disso, sabe? No meio da feira a gente parou e se abraçou. Porque é isso que realmente hoje faz falta, né? Então, quando você chega assim, no meio da rua, você encontra alguém, bom dia, boa tarde, o pessoal fala assim, nossa, o que está acontecendo? Mas a nossa energia, e a gente sabe disso, porque a gente que está sempre procurando ler o evangelho, procurando colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, a gente sabe que a nossa energia, às vezes, ajuda tantas pessoas, aquelas que estão precisando. Então, um sorriso, sabe assim? E hoje a gente usa máscara, mas vamos sorrir com os olhos, né? Assim, você dá um sorriso largo, a pessoa já percebe que você está sorrindo. É importantíssimo isso, é muito importante. Então, sendo assim, vamos oferecer a toda e qualquer criança, ou a todos que a gente puder, né? Nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. E tenho certeza que, de alguma forma, estaremos contribuindo para um mundo melhor e bem mais próximo do que nós imaginamos. Nós é que estamos passando por esse período de ficarmos em casa, de às vezes não recebermos ninguém na nossa casa por conta da lei sanitária, por conta de tantas coisas, mas o minutinho que nós saímos, precisamos ir a uma farmácia, precisamos ir a um supermercado, vamos exercitar esse lado nosso cristão, exercitar esse lado nosso que Jesus nos ensinou, esse lado fraterno, esse lado amigo, com todos aqueles que a gente encontra. Não importa quem seja, não importa a religião que ele pertença, não importa a sexo, cor, credo, absolutamente nada, nada. Simplesmente cumprimentar, parar, dar um minutinho de atenção. Meu marido fala assim que eu não posso ir ao supermercado, porque assim, se eu for, eu vou, sabe assim, fazendo uma via sacra, que a gente vai conversando, às vezes a gente fala assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo, mas eu te encontrei no supermercado, e ali a gente começa, sabe? É uma forma da gente extravasar, e a pessoa também, porque às vezes a pessoa também está fechada dentro da casa dela e não consegue conversar com ninguém, não é? E a gente se sente tão bem, se sai tão mais leve de lá, não é? E aí, essa é a mensagem da noite. Eu espero ter conseguido passar. Espero que a minha história não seja muito triste, mas foi uma história real que eu vivi e que eu gostaria de ter passado para vocês, ok? Uma boa noite a todos. Muito, muito, muito obrigada de coração. Obrigada, Neide. Imagina nós duas dentro do supermercado e não poder abraçar. Só por Jesus. Eu já quase não gosto de falar, você imagina. Mas está tudo bem. Muito Graças legal. a Deus. Muito obrigada. E a gente vai envolvendo carinhosamente o Manuel para que ele possa fazer a prece final e as vibrações para os nossos vivos, Manuel. Como é gratificante nós termos esse trecho no Evangelho e uma explicação tão linda que há 162 anos atrás, praticamente, tão atual, tão bem explicado dentro dos padrões da nossa doutrina e da doutrina cristã em geral, com pormenores tão lindos, tão maravilhosos, que nos intui a sermos melhores cada dia mais. Vamos elevando o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre e nosso irmão, e a todas as equipes que fazem parte desse nosso Evangelho da sexta-feira, a todos os nossos mentores, aos mentores da casa do Centro Espírita Natalício de Jesus, essa casinha tão linda, tão pequena e gigantesca no seu trabalho.
que enviem vibrações de amor, de paz, de carinho a todos os necessitados, a esses órfãos de pais e mães vivas que são usados, a todos os órfãos por falta de uma palavra amiga, de um carinho, de um acompanhamento, a todos os que se sentem órfãos no meio de tanta gente. Estão sozinhos, estão solitários nos seus pensamentos. Que mandem vibrações de luz, de paz, de amor, a todos os nomes constantes da caixinha da Jo, de todos os lugares onde tenham nomes pedindo por saúde, por emprego, por paz, por harmonia. Pedimos a todos os nossos irmãos que essas energias de luz atinjam todos os recantos do planeta onde ainda se faz escuridão, dando-lhes a paz, a harmonia e o amor. Que todos eles tenham o acalanto que nós recebemos nesta noite, com essas lindas palavras e com esse belo evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e um excelente final de semana a todos. Obrigado. Obrigada, gente bonita.